Vamos abaixar o volume para o nosso encontro bíblico na sexta-feira, às 9. Todas as vezes que a gente faz um registro de horário, de um momento, as coisas elas se disponibilizam para a gente. Elas abrem espaço para esse momento tão especial de ler o Manual da Vida. E quero aqui pedir que a presença de Jesus e a inteligência que rege o universo, Deus, né? A gente, como parte da natureza, convidar na intimidade, em que a natureza está ao nosso lado. Vamos dedicar esse encontro e a convidar vocês para a gente dedicar esse encontro para encontrar conforto, para encontrar principalmente confiança e também capacidade. Acho que a gente pode olhar para esses três C hoje: conforto, confiança e capacidade. E que nós somos parte da natureza. E que a gente vai dedicar esse encontro de hoje para que os nossos olhos observem cada vez mais a nossa semeadura, tudo que a gente está semeando, e que a gente possa semear ainda mais. Bom dia, Gisela, Beatriz, Ana, Miriam. Vamos começar nosso encontro bíblico. A gente está lá na parte da Apocalipse. Não foi nossa escolha, né? A gente iniciou do começo e a gente veio para o fim, a um convite de forma natural, né? Então, a gente está ali na parte de. Deixa eu ligar uma lanterna aqui. A gente leu a mensagem de Laodiceia semana passada, né? Que foi muito lindo também. E hoje a gente vai à majestade de Deus e a corte celeste. A gente está lendo as sete igrejas da Ásia. Então elas têm mensagens, né? A mensagem a Esmirna, não, inicia pela mensagem a Éfeso. Mensagem a Éfeso, mensagem a como é que é? Esmirna, mensagem a Pérgamo, mensagem a Tiatira, mensagem a Sardes, mensagem a Filadélfia, mensagem a Laodiceia. Os encontros, eles vão para a plataforma do encontro bíblico, e aí, se quiser ir fazendo o seu caderno do encontro bíblico, tudo aquilo que a gente escreve, né, no papel, registra para nós. E a gente aqui já sabe que a gente leva além dos tempos, né? Então, tudo aquilo que a gente escreve, a gente deixa impresso para nós na linha do tempo. Eu também vou fazer isso. Eu vou assistir a aula lá do início e vou escrever para ter o nosso registro. Acho que vai ser bem legal. Eu acho que eu pensei melhor aqui. Eu vou pedir para a Raquel pegar desde o primeiro, já que ela vai subir na plataforma, e criar um material para a gente. Um material no PDF e a gente ter tudo por escrito aquilo que nós falamos. Acho que vai ficar bem legal.
Ok. E hoje vai ser a Bom dia, Lia. A majestade de Deus e a corte celeste. Então vamos lá, ler um pouquinho, está na parte de Apocalipse, número 4. A majestade de Deus e a corte celeste. Vamos abaixar um pouquinho o barulho para conseguir escutar. Ela sempre finaliza que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas somos nós, né? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, a gente conseguir escutar o nosso Espírito. A gente abaixar nossas lâminas do ventilador do teto, barulhento, e conseguir escutar com a nossa alma mais um aprendizado. Então, eu costumo dizer assim: tem pessoas comuns que acumulam só moedas, em vez de acumular sabedoria. Então, estamos aqui para acumular sabedoria. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu, e a primeira vez que, como de trombeta, ouvira falar, disse. Então, vamos lá, isso aqui é muito. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de uma trombeta, ouvira falar, disse: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois desse encontro, né? Imediatamente fui arrebatada em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado alguém. O que estava sentado tinha aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. Tinha uma aparência da pedra de jaspe e de sardônica. Um arco celeste com reflexo de esmeralda envolvia o trono. Um arco celeste com reflexo de esmeralda envolvia o trono. Ao redor desse trono havia 24 tronos, e sentado neles 24 anciões, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Diante do trono havia como um mar de vidro semelhante ao cristal. No centro e ao redor do trono, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, o quarto animal vivo era semelhante a uma águia em pleno voo. Os 4 animais tinham cada um 6 asas e estavam cobertos de olhos ao redor e por dentro. Estavam cobertos de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite não cessavam de clamar: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. E cada vez que os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estavam sentado no trono,
ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorarem aquele que vive pelos séculos, depondo suas coroas diante do trono e dizendo: Digno és tu, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então vamos organizar aqui o nosso encontro. A gente estava iniciando pelo começo, e nós fomos conduzidos aqui para Apocalipse e nós nos deparamos com as 7 igrejas da Ásia, né? E foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A última foi a Laodiceia. Então a gente viu todas as igrejas. Todas o que tinha em comum entre elas eram quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós finalizamos essa parte das 7 igrejas. A gente vai subir a aula na plataforma e eu vou solicitar a querida Raquel, que tem as mãos mágicas, de colocar num formato que escrito que nós falamos nesses encontros, porque esses encontros eles são muito ricos em virtude dos insights, devido estarmos mais que um. Às vezes a gente sozinha lendo a Bíblia não traz tanta informação, né? Mas nos encontros assim é como se descesse o Espírito Santo mesmo, que sendo o Espírito Santo, essa junção, que é a mente coletiva do Espírito Santo, e a gente olhar para a sabedoria. E hoje eu vim pronta para ler mais uma igreja, e eu vi que a gente já finalizou as 7, e a gente veio a majestade de Deus e a corte celeste, a corte celeste. E acho que a gente pode olhar um pouquinho com olhos bastante, com ouvidos bastante aguçados e olhos abertos para conseguir entender o que tem nessas entrelinhas. Eu quero só largar um pouco esse celular aqui. Deixa eu pegar a luz aqui, que vai facilitar. Pronto. O celular abaixa um pouco. Vou colocar aqui. Ai. A majestade de Deus e a corte celeste. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar, disse: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, assim, nesse momento, quando ele fala assim, depois disso eu tive a majestade de Deus e a cor celeste. Depois disso eu tive uma visão, vi uma porta aberta no céu e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, a gente sempre fala assim que onde está a nossa atenção está a nossa energia, né? E aí a gente para olhar e conversar de fato com essa inteligência que rege tudo. Hoje eu estava olhando para o morro, eu falei assim, nossa, que coisa mais linda isso. Imagina se isso não é Deus, né? Tudo é Deus. Até escrevi aqui que a hora que eu vi o morro, a respeito de riqueza que não serve para curar feridas e semear o amanhã, não é riqueza, é prisão, né? É prisão. Então, o quanto a gente está se curando nesse caminho e identificar nós como seres espirituais, né? Tendo vivência espiritual mesmo, a gente não está vivendo uma experiência carnal. Então, quando a gente para e olha, eu vi uma porta aberta no céu.
O que que é a porta aberta? A gente já começou aqui falando sobre abrir uma porta para diminuir esse ventilador aqui, né? A hora que diminui o ventilador, a gente consegue acessar o outro lado, que é o barulho, muito barulho dentro da gente, né? A hora que diminui esse ventilador, a gente consegue pegar o outro lado. Olha que interessante. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado alguém. Queria que vocês pegassem isso. O que estava sentado, eu estou olhando o que tem em comum, né, entre elas, assim, é muito lindo isso. O que estava sentado tinha aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. Eu acho que se alguém quiser olhar que pedra é essa e o significado dessa pedra, pedra de jaspe e a pedra de sardônica. O que estava sentado ali tinha aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. A impressão que eu tive quando falou pedra é que é algo que não se move, que ela está sempre ali, sempre esteve ali, né, para a gente observar. Vamos ver o que significa pedra jaspe. Um arco celeste com reflexo de esmeralda envolvia o trono. Um arco celeste com reflexos de esmeralda envolvia o trono. Ao redor desse trono havia 24 tronos e sentado neles 24 anciões. Então imagina assim, né? Que imagina que aqui nesse centro de energia, eu sempre coloco ali que é 15 centímetros acima aqui da nossa cabeça, que é o que tem em comum entre as filosofias, 24 anciões e 24 havia neles 24 tronos e nos tronos havia 24 anciões. Depois eu vou trazer isso, vou fazer uma analogia com uma outra filosofia aqui. Não hoje, mas porque hoje a gente está dedicado na Bíblia, mas já me veio uma ideia aqui depois, lá para o Alfa. Ao redor desse trono havia 24 tronos, e nesses tronos 24 anciões. O que que são esses anciões, senão a sabedoria, né? Senão essa sabedoria. Anciões, sabedoria vestido a vestes brancas. Então, vestido às vestes brancas é sem interferência, limpos, identificando a energia deles, eles como seres espirituais. Eu queria que vocês olhassem que esses 24, eu sei porque a gente vai fazer analogia depois. Esses 24 anciões, eles estão trabalhando para você. Eles estão junto com você nesse trono, né? A majestade de Deus e a corte celeste. Então, traz para você a respeito de que a corte celeste nunca foi algo fora, nunca foi algo que você tinha que, é tipo rei e os, como é que chama? Os reis e os plebeus, né? O rei e os plebeus que tinham que ficar abaixando a cabeça, reverenciando, né? Sendo que não era nada disso. A reverência era o quê? Esses 24 anciões com uma veste branca, revestido por uma coroa de ouro na cabeça. Ouro, pedra, não significa nada, mas significa o brilho que existe, o que existe por trás disso, né? Lá na cabeça. Do trono saíam relâmpagos. Do trono saía relâmpagos. Então, que é o trono que sai relâmpagos? Insights.
insights, ideias. Gente, eu queria só que vocês pegassem assim. A gente é meio fora da curva. Se a gente lê a Bíblia sem saber o que existe por trás realmente do que está escrito, a pessoa pode até decorar a Bíblia, mas não vai entender a mensagem. Muita gente não entende a mensagem. Vamos abrir os olhos, igual aqui, ó. Tive uma visão. Abre os olhos. Vi uma porta aberta no sol, no céu, um acesso além dessas lâminas de ventilador aberto, barulhento, né? Do trono, vamos ler olha lá que legal. Uhum. Vamos ler, vai ser bem top. Do trono saía relâmpagos. O que é relâmpagos? Insights, ideias, organizar você, testar você, preparar o seu espírito. Eu vou trazer, depois eu vou colocar aqui, hoje ainda, eu vou colocar sobre esses anciões, tá? Que eu já peguei aqui a informação. Vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 tochas de fogo. Eu vou colocar depois exatamente sobre as 7 tochas de fogo, vocês vão amar essa analogia. Que são as 7 espíritos de Deus. Nossa, vocês vão achar fantástico o que é esses 7 espíritos de Deus. Eu não sabia que eu ia encontrar essa mensagem hoje aqui no Apocalipse. Diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. No centro e ao redor do trono, no centro e ao redor do trono, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. Quer dizer, está vigiando e observando tudo o tempo todo. O primeiro animal vivo era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um touro, e o terceiro tinha um rosto como de um homem. O quarto animal era semelhante a uma águia em pleno voo. Os 4 animais tinham cada um 6 asas e estavam cobertos de olhos ao redor e por dentro. Ao redor e por dentro, por que ao redor por dentro? Ao redor, tanto para aquilo que vem de fora em relação a você, e por dentro, vigiando todos os seus sentimentos, vigiando as mudanças que você faz nessa evolução espiritual, vigiando você. Os 4 animais tinham cada um 6 asas, estavam cobertos de olhos, e dia e noite não cessavam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor de Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Então, eu vou repetir: dia e noite, esses 4 animais que eram os vigias, Santo, Santo, Santo é o Senhor de Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Vamos olhar nós na evolução. Aquele que era, na essência, nós, antes de queremos conhecer conhecer a treva, né? Conhecer o oposto, né? Conhecer o mal para conhecer o bem, conhecer a sombra para conhecer a luz. Nós lá, aquele que era, aquele que é agora, porque conforme você vai ganhando consciência, aquele que é agora e aquele que vem, e aquele que vem. Aqui está falando só sobre nós ainda. E cada vez que os animais davam glória, honra e ações de graça, cada vez que eles davam glória, honra e ações de graça, que estava sentado no trono, ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,
Os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorarem aquele que vive pelos séculos. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso. E cada vez que os animais davam glória, honra e ações de graça para os que estavam sentados no trono, quem estava sentado lá no trono, os 24 anciões, e ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões se prostraram diante daquele que estava sentado no trono para adorarem aquele que vive pelos séculos, depondo suas coroas diante do trono e dizendo: Digno és tu. Aqui está falando da nossa transformação. Digno és tu, Senhor, nosso Deus. Digno és tu, nosso Senhor. Digno és tu, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui ninguém está falando do homem que criou a terra, que criou o céu e que criou todas as coisas. Aqui está falando que você cria, você criou tudo e está sempre criando tudo. Receber a glória, a honra e o poder. Porque para receber a glória, a honra e o poder, você tem que passar por esses sete, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Por esses sete anjos que cuidam da gente. Eles cuidam, eles trazem também desafios para preparar a gente. Ninguém aqui está sozinha, mas também não existe nada lá fora. Não existe, né? Então, aqui o poder, porque tu criaste todas as coisas. Então, quando a gente fala em 100% responsabilidade, é a gente lembrar que tu criaste todas as coisas e por tua vontade. Elas existem e foram criadas. Por isso que a gente fala em 100% responsabilidade. Depois eu vou trazer por escrito sobre esses. Foi muito legal, porque aqui trouxe exatamente as sete tochas de fogo. Cada um de nós, todos nós, a gente tem essas sete tochas de fogo. Raquel, se me ajuda a lembrar depois as sete tochas de fogo, se quiser anotar. Anota. As sete tochas de fogo que todos nós temos. E eu vou escrever para vocês exatamente porque vale a pena olhar bem na íntegra sobre elas, é muito legal. E trouxe aqui em Apocalipse. Vamos ler aqui a respeito das pedras. A pedra de jaspe, então vamos ler aqui novamente, né? O que estava sentado tinha aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, olha só. Pedra de jaspe, símbolo de julgamento e castigo, como na passagem de Apocalipse, que descreve a cidade do céu como tendo paredes de jaspe e a ponte como sendo feita de ouro e pérolas. A pedra que é que barra, a parede que é que barra, é o que? Julgamento e castigo. Né? Sete tochas de fogo. Tudo bem? Então, prestando atenção. Então, a pedra de jaspe, que é o símbolo de julgamento e castigo, como na passagem do Apocalipse, ela descreve a cidade do céu como tendo paredes de jaspe. E a ponte como sendo feita de ouro e pérolas. Então, praticamente, o que quer dizer? Essa pedra, essas paredes, muitas vezes aquilo que você está vendo hoje. Mas
As pérolas e o ouro é através do que? Da ponte. É onde você faz a travessia. É onde você faz essas mudanças. É onde você vai mudando de quem você era para quem você é. Onde você não se identifica acreditando que a tua vida é aquilo que você está vendo hoje. A minha vida é isso aqui e eu chamei de vida, né? Não. A vida é o quê? Sempre a ponte onde você vê o ouro e as pérolas, você vai fazer nas travessias, que nem sempre é tão elegante, né? Eu falo que é o caminho de Hannah. Geralmente, para você conhecer os lugares mais lindos, o caminho é cheio de pedra e pedregulhos, por isso que eu comprei um Jeep. Por isso que eu comprei um Jeep, por isso que meu sonho era um Jeep, né? Desde que eu estudo isso tudo, eu falo, meu Deus, caminho de rana é cheio de pedra e buraco. Mas a hora que você chega lá é um paraíso. Mas dificilmente as pessoas querem fazer esse caminho de pedra e de buracos. E aí depende como que você quer fazer. Pode ser que você faça a cavalo, pode ser que você faça a pé. Eu escolhi porque eu falei sempre, gente, é lei. Foi a primeira vez que eu vi nas filosofias que sempre um lugar bonito, você só chega lá, o acesso é difícil. Eu falei, nossa, então é isso. Eu preciso de um carro que dê acesso para isso, essas coisas. E realmente, Hana é uma praia que tem no Havaí. E para chegar lá, diz que é um desafio muito grande, assim, muito grande, mas quando chega, é o paraíso. Então, de vez em Nossa. quando, eu vou brincar com vocês. Gente, a gente se vê lá do outro lado. O que que é se ver lá do outro lado? Quando você se queixar que as coisas estão muito cheias de pedras, muito cheio de obstáculos, muitas paredes, julgamento, castigo e tudo mais, e se aprisiona e fica nesse lugar. Daí, aqui entre nós, um linguajar interno que a gente vai falar assim: olha, nos vemos lá do outro lado, porque eu também passei, eu também passo, porém não desisti. Eu só desisto a hora que eu chegar lá e ver quem eu me tornei, que é o caminho. Olha só, é a ponte como sendo feita de ouro e pérolas. É a ponte. É o caminho, a hora que você chega lá e você vê de fato ouro e pérolas. Você não ficou com a mente falando, ah, mas tá cheio de buraco, porque não sei o que. Vai espalhar meu cabelo, vai não sei o quê, e tarará, e ficou contando um monte de história. Porque o caminho é só você. É só você, né? É você que está dando poder para os buracos e para as pedras. É você que está dando poder para julgamentos e castigos. E você vai ver ali das sete tochas o quanto fecha, tem todo um relacionamento com isso daqui. Uhum. A pedra sardônica é uma variedade de calcedóia. O que será que é calcedóia? A pedra sardônica é uma variedade de calcedóia, conhecida por suas camadas de cores distintas, geralmente em tons de vermelho, marrom e branco. Essa gema é amplamente apreciada por suas propriedades esotéricas e benefícios terapêuticos, sendo utilizada desde a antiguidade em diversas culturas. É uma variedade de calcedóia, conhecida por suas camadas de cores distintas. Agora está falando realmente ali de uma pedra de cores distintas, de tons vermelhos, marrom e branco. E essa gema é amplamente apreciada por suas propriedades esotéricas e benefícios terapêuticos sendo utilizadas. Então, assim, os benefícios terapêuticos, se a gente for olhar ali, né, vermelho, marrom e branco. O que que é vermelho, marrom e branco? É céu e terra. Céu e terra. Então, muitas pessoas que se identificam apenas em olhar você no desenvolvimento espiritual, fica muito fora buscando algo que não tem dentro, né?
Quando a gente identifica que nós já somos seres espirituais vivendo uma experiência espiritual, você se ancora onde? Também no céu, mas também se ancora na terra. Então, que sejamos a pedra sardônica. A pedra sardônica é uma variedade de calcedónia, conhecida por suas camadas de cores distintas, geralmente em tons vermelhos e marrom e branco. Essa gema, acho que essa mistura quer dizer, né? Essa junção, eu acho que seria isso, é amplamente apreciada por suas propriedades esotéricas e benefícios terapêuticos, sendo utilizada desde a antiguidade em diversas culturas. Em diversas culturas. A calcedóia é mencionada na Bíblia um dos 12 alicerces da Nova Jerusalém, especificamente sendo o terceiro alicerce. A pedra é descrita como parte da cidade celestial em Apocalipse, simbolizando a sua beleza e seu valor para a fundação da cidade de Deus. A gente está no caminho, né? A gente está num caminho lindo, Muito. porque pode ler novamente a Calcedónia, Miriam? Uhum. Calcedónia é mencionada na Bíblia como um dos 12 alicerces da Nova Jerusalém, especificamente sendo o terceiro alicerce. A pedra é descrita como parte da cidade celestial em Apocalipse, simbolizando a sua beleza e seu valor para a fundação da cidade de Deus. O Cordeiro e o livro com sete selos. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Vi então um anjo vigoroso, clamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Olha o ser humano, medo de viver, né? Então um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá e descendente de Davi venceu para poder abrir o livro e os sete selos. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Então, a gente vai olhar assim como esses sete selos é que aqui a gente não fala, lá no Alfa a gente está fazendo isso, né? Mas de todo o que tem em comum entre as filosofias asiáticas que elas trazem sobre tudo sobre a respeito das culturas antigas são os nossos centros de energia, os nossos sete centros de energia. Os nossos tem um termo que eles usam, deixa eu lembrar, candelabros. Acender os nossos candelabros. Acender os nossos candelabros. E hoje, olhando no formato celular, o quanto as nossas células elas ganham luz e elas perdem a luz. E quando, cada vez mais que foi sendo comprovado sobre esses centros de energia, e daí meio que o mundo começou a falar, né? Falar de Kundalini, falar de. Mas isso que, se a gente for olhar nos livros antigos, o que tem em comum entre eles, já falavam sobre esses centros de energia, quanto eles ficam distorcidos e o homem ele vai se desvitalizando em virtude de se identificar com
com essa diversidade, se identificar com o que está acontecendo, sendo que ele é o homem da criação, sendo ele que ele cria coisas, né? Eu ensinei vocês até abrir sol, abre solzinho, ele abre, né? Mudança, e a gente vai adentrar muito mais com essas filosofias, eles são lindos. Se eu pudesse, eu queria trazer tudo para vocês, assim, mas são lindas, a gente está num caminho lindíssimo. E aí o cordeiro e o livro com sete selos, né? Eu vi entre o trono com quatro animais e anciões um cordeiro em pé, como se tivera sido imolado. Tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espírito de Deus enviado por toda a terra. Ele veio e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando recebeu o livro, os quatro animais e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um uma citara e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Hum. Cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos. Ai, vou montar para vocês isso daqui, tá? Esses livros. Digno és tu de receber o livro, porque eu sei sobre esses livros aqui. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, porque foste imolado, e por teu sangue resgataste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em minha visão, ouvi uma voz de uma multidão de anjos que circundavam o trono. Os animais e os anciões, o número deles era de milhões e milhões de milhões de milhões, bradando em alta voz: Digno é o Cordeiro, imolado de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, a força e a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, de todos os seres que neles vivem, clamarem: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. Os quatro animais diziam Amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram. Viu que tudo valeu a pena. Então a gente sempre, a gente aqui canta aquela musiquinha, né, de acender sempre o nosso candelabro. Lá no Alfa está acendendo cada vez mais, mas tem uma musiquinha que fala assim, deixa eu só lembrar. Eu vou com a minha lanterna nas mãos. No céu brilham as estrelas, na terra brilhamos nós. A luz se apagou, para casa eu vou, com a minha lanterna nas mãos. No céu brilham as estrelas, na terra brilhamos nós. A luz se apagou, para casa eu vou, com a minha lanterna nas mãos. Eu choro, acho linda. Então, essa lanterna nas mãos é o quanto as pessoas elas foram se apagando em identificar que a vida era aquilo que ela estava vendo. A vida não é o que a gente vê, a vida é o que a gente sente. A vida é o que a gente sente. Então, assim, eu já sei sobre esses livros e porque tudo foi chegando antes, né? E eu vou trazer para vocês. Então, assim, já que a gente adentrou, já que a Bíblia nos levou para Apocalipse, já que, né, eu sei que eu estava sempre esperando o momento, sempre esperando os próximos passos, e eu sei que a hora que fizesse o momento do encontro bíblico, muita coisa ia mexer.
Mas eu vou trazer para vocês hoje, né, o compromisso de colocar os encontros bíblicos na plataforma. Eu vou deixar aberto para vocês convidarem quem vocês quiserem, tá? Pode adicionar pessoas. Eu faço parte do encontro bíblico, eu posso adicionar você. Pode adicionar, tá? Vou deixar aberto. Ai, Kelly, lembra de eu deixar aberto, porque eu estou aqui, depois eu esqueço. Faz um check aí também. Deixar aberto para vocês convidarem quem vocês quiserem. E, e aí eu prometo aqui para vocês que eu vou trazer esses livros, tá? Eu sei que chegou para mim já há muito tempo. E eu vou trazer esses livros e vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo. Eu acho que a gente tem muita transformação aí para vir e, e que bom. Parabéns para você que conseguiu olhar um pouquinho mais para o outro lado, sendo o outro lado, abaixar esse ventilador aqui, né? E de fato encontrar essa pedra, como que chama essa última, em que nós somos esse ser que tem uma conexão da terra e o céu ao mesmo tempo, né? Que a gente está ancorado no marrom, no vermelho e no branco. A pedra jadônica. Sardônica. Como? Sar, Pedra sardônica. 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 Que sejamos a pedra sardônica, então. Que a gente está aqui na Terra, a gente não está se preparando para onde a gente vai, a gente já está aqui, como um ser espiritual. Muito, muito, muito obrigada por um conto bíblico. É sempre uma revelação, que é a Apocalipse é a revelação, né? Que a gente não tema a vida, mas que a gente possa, de fato, sentir a vida. Obrigada. Um bom fim de semana. Amanhã temos DTF. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada.